Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo para vocês a respeito da hermenêutica ontológica, que é o tema da nossa aula de hoje, mas está tudo bem, né? Enquanto os nossos problemas forem a conexão da internet, o vídeo que sumiu do sistema, tá tudo bem, que a gente ainda tem jeito de resolver, né? Eu fico muito grata da gente poder continuar, por causa da nossa atividade, poder continuar pelo sistema o desenvolvimento do nosso aprendizado, para não atrasar a vida de vocês, para a gente conseguir, inclusive, entender a importância que é, né, muitas vezes, a gente continuar os estudos, se aprofundar neles, pensar sobre o direito, principalmente com essa disciplina, de uma forma mais profunda, justamente porque a gente precisa de pessoas que tenham um senso crítico de interpretação para poder pensar que o direito ele não pode colocar as pessoas aprisionadas, violadas, num sentido de não conformação e não percepção das verdadeiras premissas de existência do Estado, que é a instituição de um Estado de direito que determine muito claramente regras que se aplicam a todos, inclusive aos governantes, e um sistema também que tenha a percepção de que o elemento primeiro e fundamental do Estado tem que ser o povo, principalmente quando a nossa Constituição preconiza e diz que somos um Estado democrático de direito, né? Tenho pensado muito sobre isso, acho que se eu tivesse em aula com vocês, a gente debateria muito mais sobre essas coisas, né? Mas às vezes essa conversa inicial aqui com vocês é um momento que eu tenho de falar um pouquinho aquilo que vem passando na minha cabeça, né? A turma de vocês é uma turma muito querida, que tem muitas pessoas que são críticas, que são cabeças pensantes, inteligentíssimas e interessadas nessas discussões mais profundas. Bom, falando sobre profundidade, sobre o sentido da nossa existência, inclusive da existência do Estado, o tema da nossa aula de hoje é a hermenêutica ontológica, que eu já venho delineando alguns pensamentos sobre ela e sobre o principal autor que trata sobre ela, que é o Heidegger, né, para poder falar sobre todas essas questões. Faço um parênteses porque Heidegger, ao mesmo tempo que é muito amado por muitos, é muito odiado por outros, né? Heidegger ele foi alemão, né? Ele coloquei ele até o nascimento dele, 1889 a 1976, então ele viveu o período da Segunda Guerra Mundial, né? E era um intelectual que discutia filosofia, direito, hermenêutica, o sentido das relações humanas durante todo esse período. E ele sofre muitas críticas porque durante o período nazista ele inclusive foi designado para continuar atuando na universidade e por isso muitos desmerecem o estudo de Heidegger, já o taxando como necessariamente nazista, né? Para quem gosta de um TV fama aí da filosofia, né? Heidegger foi também um dos grandes amores da vida de Hannah Arendt. E existia aí, inclusive, ela era colocada em xeque pela sua relação com Heidegger, que continuou na Alemanha, atuando na Universidade Alemã, sendo inclusive designado pelo Hitler, né, para poder atuar na universidade. Mas a gente pode separar uma coisa da outra, né? Não é, eu sempre falo para vocês, não vamos jogar o bebê fora com a água suja do banho. Ele tem todas essas discussões que pode nos levar, inclusive aos questionamentos feitos sobre por Hannah Arendt a respeito da banalidade do mal, mas é muito interessante a discussão que ele faz sobre e a grande contribuição que ele tem sobre a hermenêutica, né? Que são as discussões vinculadas à hermenêutica ontológica, que trazem para a gente uma perspectiva de questionamento, inclusive, da nossa própria atividade interpretativa. Eu sei que muitos de vocês, e já menciono isso sempre, por saber aí o que vocês estão fazendo esse semestre, né? Eu sei que muitos de vocês estão batendo cabeça com um projeto de monografia. E muitos, inclusive, muito bem intencionados, escolhem objetos de monografia que obviamente despertam a sua paixão, né? Não dá para fazer nada que não seja do nosso interesse, que desperte as nossas paixões. Um dos grandes problemas é que às vezes
quando a gente vai delinear um projeto de pesquisa bem apurado, a gente precisa de ter fundamentos jurídicos para poder justificar o problema que a gente quer aprofundar naquela pesquisa. E aí, por causa disso, eu sei que tem muitos alunos que, inclusive, alguns têm me procurado, né? Tenho certeza também que vocês têm procurado a professora Judite. Muitos alunos têm a dificuldade de perceber, a partir da colocação, por exemplo, de um título, como que ele muitas vezes não justifica a importância do seu próprio projeto. Porque o sentimento que nós temos diante de certos assuntos jurídicos faz com que a gente acredite que aquele sentimento de valorização daquele objeto já demonstre per si a importância da pesquisa. Mas juridicamente e tecnicamente, é sempre necessário mostrar para o outro e justificar o motivo pelo qual juridicamente há um impasse merecedor de ser pesquisado, que não seja necessariamente só como nós nos colocamos diante daquele objeto. Por que você está falando isso tudo, professora, para falar sobre hermenêutica ontológica? Para vocês perceberem como que Heidegger tem razão em muitos apontamentos que ele faz, e quando ele faz esses apontamentos sobre essa hermenêutica ontológica, ele vai nos colocar a pensar como que é a nossa própria atividade de pesquisadores estudiosos do direito. Fazendo uma observação importante. Pesquisar direito é diferente de fazer uma peça jurídica, uma petição inicial, uma contestação, em que você já tem um objetivo pré-definido, né? Mas quando a gente pesquisa o direito e realmente quer compreender o direito, a gente não tem um objetivo final pré-determinado, a gente só tem hipóteses, aquilo que a gente imagina que seja a nossa conclusão, mas que a gente vai colocar em prova, a gente percebe que um dos grandes obstáculos para interpretar o direito é justamente o nosso ser no mundo. E isso tem tudo a ver com a discussão de Heidegger. Heidegger institui a análise da hermenêutica, inclusive da hermenêutica jurídica, dizendo que uma das grandes questões da interpretação do direito e das diferentes ciências é a gente conseguir perceber que o nosso ser no mundo, ou seja, quem nós somos, interfere muito no sentido que a gente dá para as diferentes interpretações do direito, né? Coloquei ali para vocês, para a gente começar as discussões, uma primeira citação de Heidegger em que ele diz, olha, o hermenêutico é justamente o elemento ontológico da compreensão, enquanto ela radica na própria existencialidade da existência. Nossa, professor, existencialidade da existência, até você engasgou aí para poder ler essa frase. Sim, mas o que ele está querendo dizer para a gente? Olha, a gente não tem pessoas que, objetivamente, quando a gente analisa a vida daquelas pessoas, seriam vidas muito parecidas? Por exemplo, que tem um físico parecido, uma intelectualidade parecida, uma situação econômica parecida, um gênero parecido, orientação sexual. Quando você analisa aquelas duas pessoas, vocês podem fazer isso até imaginando professores de vocês, não vou citar nomes, né? Mas se a gente analisa, por exemplo, dois professores ou professoras que tenham características muito parecidas pela idade, pela questão econômica, porque trabalham no mesmo lugar, pelas características físicas, elas são bastante parecidas. Mas eu tenho certeza que elas são bastante distintas. Esse ser no mundo, essa questão da existencialidade, não é uma soma de elementos objetivos. Quem nós somos depende muito de uma questão subjetiva de percepção de quem somos no mundo. Então, quando Heidegger vai trabalhar a questão da hermenêutica, da interpretação das relações sociais e de todas as relações que a gente possa instituir, ele vai dizer que muito do que eu interpreto diz mais sobre quem eu sou no mundo do que necessariamente sobre o objeto que eu estou interpretando. Basta a gente ver, por exemplo, dependendo da visão política de cada pessoa,
como que certas pessoas elas têm dificuldade de ter objetividade de interpretação, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Quando a gente tem discussão, por exemplo, a respeito de uma pessoa, como, por exemplo, o Sérgio Moro, né? Que é admirado por muitos e é também criticado por muitos. Dependendo da sua postura de análise da atuação desse sujeito, do senhor Sérgio Moro, você vai ter uma análise diferente interpretativa da participação dele no governo e, inclusive, da forma como ele saiu do governo. É interessantíssimo isso, porque até mesmo para a gente conseguir analisar objetivamente os fatos, a gente precisa conseguir transpor essa barreira da nossa própria visão e valorização da existencialidade desse ser. Na nossa vida, isso é muito interessante. Tem pessoas, gente, que estão perdidas. Você pensa assim, nossa, se eu fosse aquela pessoa, eu ia ficar deitada em posição fetal ali. E, gente, a pamonha tá passando aqui, tá? Não repara, não. Se a gente tivesse... Tem pessoas que você pensa assim, nossa, se eu tivesse um terço, se eu tivesse passado por um terço que essa pessoa passou na vida dela, eu estaria deitada em posição fetal na minha cama. Até olhei para minha cama ali para poder falar para vocês, né? Porque tem pessoas que têm uma capacidade de resiliência e de positividade diante do mundo muito menor do que outras. E aí, o valor que essa pessoa confere para a sua existência, o seu conceito de existencialidade, que seria esse valor que eu dou para a minha existência, muda muito, dependendo de como eu sou exigente comigo mesmo, do que eu espero de mim, de como que eu espero que os outros reajam pela minha existência. Ninguém será amado sempre, né? E olha, uma das coisas que eu tenho aprendido nessa quarentena é também aceitar que a gente não é perfeito o tempo inteiro. Vocês imaginam como que eu tô cansada de ficar olhando pro meu rosto, pra mim, o tempo inteiro? Né? Imagino que vocês estejam cansados de olhar para os professores o tempo inteiro. Né? Eu sinto falta de olhar para vocês, de ter uma contrapartida de resposta que valorize a minha existencialidade. Mas, diante dessas situações, tudo que eu interpreto em situações de risco, em situações normais, isso diz muitas vezes muito mais sobre quem eu sou do que necessariamente sobre o objeto interpretado. E é essa a grande contribuição de Heidegger, né? Quando Heidegger fala sobre a relação da ontologia, ele fala que tudo que eu interpreto no mundo tem a ver com o sentido que eu dou para a minha própria existência. Porque eu interpreto tudo a partir de mim mesma. Existem pessoas que agora dizem que voltam a acreditar no terraplanismo. Até mesmo numa visão de que a Terra seria o centro do universo. Será que isso não é bastante ontológico? Numa valorização do humanismo novamente, dessa relação humana, do ser humano como centro do universo, até mesmo contestando provas científicas que determinam objetivamente o contrário? Agora imagina quando a gente não tem provas científicas incontestáveis sobre o que é justo. Aí realmente o direito ele fica entregue a um sistema hermenêutico que é muito mais ontológico do que ôntico, né? E por isso essa contribuição de Heidegger vem fazer a gente pensar, inclusive nessa forma de ideologia nova, contemporânea, que muitos chamam da era da pós-verdade, que não se preocupa mais com elementos objetivos passíveis de interpretação, mas se preocupa com uma defesa de que todos podem pensar o que querem e defender o que querem, até mesmo a violência contra outras pessoas, né? Então é interessante porque quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender que o pensamento de Heidegger vai nos convidar a uma reflexão de como que mesmo aquilo que é físico,
que nos leva à interpretação das relações das ciências da natureza, das relações físicas, elas vêm de uma interpretação metafísica, que diz muito mais sobre a nossa capacidade histórica de interpretar naquele momento, sobre as nossas ideologias políticas, sobre a nossa subjetividade, as relações familiares e aquilo que a gente reconhece porque a gente conhece previamente a partir das nossas experiências e por isso a gente valoriza aquilo para poder interpretar, né? Pensar isso no direito é inclusive aceitar que o direito ele está mais à margem dessa ontologia do que muitas outras ciências. Porque como é difícil, né, gente, definir o que é justo, definir o que é correto, a própria relação da segurança jurídica, da relativização da coisa julgada, né, de premissas que às vezes a gente discorda o tempo todo porque vão em desencontro daquelas pessoas que a gente entende que estão certas, mas depois a gente tem uma relação de discussão que se volta para aquilo que a gente acredita. Será que eu sou capaz de defender qualquer coisa, qualquer postura jurídica, desde que vá de encontro a atender os interesses meus próprios ou das pessoas que eu desejo que estejam no poder? Isso é bastante complexo. Heidegger tem uma extensão de obras muito grande, tá? Ele tem inclusive formas diferentes que ele vai evoluindo nessa percepção da hermenêutica ontológica. A primeira, que ele vai ter 3 concepções sobre essa hermenêutica ontológica. A primeira está no livro dele, Hermenêutica da Facticidade, que antecede a obra Ser e Tempo. Nessa situação, ele vai trabalhar a relação da análise dos fatos e do relato dos fatos. E vai trabalhar a relação hermenêutica dessa relação de transposição do que realmente aconteceu para a minha narrativa desses fatos. A segunda obra, que é fundamental, uma das principais estudadas para entender a hermenêutica de Heidegger, vai ser a hermenêutica do Dasein, proposta no Ser e Tempo, que trabalha a relação de quem eu sou no mundo a partir de como eu interpreto esse mundo. E aí é nesse momento que Heidegger ele chega à conclusão de que o que eu interpreto diz muito mais sobre quem eu sou do que necessariamente sobre o objeto interpretado. E para nós do direito, isso traz uma clarevidência importantíssima. Quando a gente quer trabalhar de forma decolonial, quando a gente quer reconstruir pensamentos, quando a gente percebe que muitas vezes as normas jurídicas são usadas para reafirmar pensamentos que muitas vezes nos levam à escravidão, nos levam à violação. E como que muitas vezes ideais colocados como ideais de justiça são restritos a certos grupos que historicamente vão obtendo aí posições de poder, né? Obviamente que o fato de eu ser uma professora de direito, mulher, da minha formação ter acontecido pós-Constituição de 88, a minha interpretação jurídica pode ser muito diferente do que alguém que formou, por exemplo, na década de 80, quando ainda não se tinha um Estado democrático de direito. E aí é evidente, muitas vezes, inclusive, é por isso que é interessante que vocês tenham uma pluralidade de professores distintos em cada disciplina. É evidente que a visão de direito que cada um de nós temos e a visão que vocês têm é muito diferente, porque temos históricos diferentes, né? Até que ponto você consegue perceber que a cor da sua pele, o seu gênero, a sua orientação sexual, a sua condição econômica, ela interfere na sua percepção do direito? Outro ponto fundamental é a própria religião, né? Eu sou cristã e eu percebo que muitas vezes a minha acepção, por exemplo, de proteção de direitos humanos de forma universal, numa busca de inclusão das diversidades, vem de uma percepção prévia do direito
que eu aprendi antes, através dos ensinamentos da minha família, de que eu tenho que ter uma postura cristã, tratar os outros, amar a Deus sobre todas as coisas e tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Como eu quero ser livre, eu quero ter a minha individualidade respeitada, as minhas escolhas legitimadas, numa forma igual de tratamento no mundo, eu não tenho a possibilidade de ver o direito e ver as minhas relações sociais de um jeito que não seja em prol da liberdade de escolha de todos e pensando que todos têm que ter o mesmo tratamento jurídico e social que eu tenho como tratamento, né? Então é muito interessante, porque aí quando ele diz sobre isso, sobre essa relação da proposta em ser e tempo, evidentemente que o tempo em que eu me formei, o tempo em que eu tenho a minha existência, a minha história, a concepção do meu aprendizado, vai interferir muito em quem eu sou. Por isso que certas pessoas continuam apegadas e não conseguem, às vezes, fazer a quebra do tempo para atualizar para o hoje, né? Continuam com pensamentos homofóbicos, machistas, classicistas, escravocratas, em função de um apego a manter o seu status quo de poderio superior, né? Sem permitir essa revisão do seu ser no tempo. São aquelas pessoas que falam assim: no meu tempo era diferente, no meu tempo era de determinado jeito, e continuam mantendo uma hermenêutica, que aí a gente percebe que ela é bastante ontológica, porque ela fala muito sobre essa pessoa que está interpretando, continua mantendo essa hermenêutica para poder dizer sobre o mundo com uma lente ainda muito preconceituosa, datada de tempos anteriores, né? E quando essa pessoa ela tem um cargo de poder, isso fica mais perigoso ainda, porque é difícil, por exemplo, para um juiz conseguir se abstrair na sua própria hermenêutica ontológica das suas visões de mundo datadas, que ele precisa se abstrair para ser imparcial com todos. Gente, não estou dizendo que isso não aconteceria comigo, tá? A todo momento eu aprendo, inclusive, muito com os meus alunos, e por isso que eu sinto falta demais de vocês, porque eu estou muito mais falando do que ouvindo, né? Mas por isso que a todo tempo eu acho que ser professor, quando você tem escuta, é uma grande dádiva, porque a gente tem a oportunidade de atualizar os nossos conhecimentos e estabelecer o nosso ser de acordo com diferentes tempos. Porque essa convivência com diferentes gerações, problemas que não fazem parte do meu dia a dia que vocês apresentam para mim, faz com que eu consiga evoluir e repensar a minha hermenêutica ontológica. Dá para ser melhor, né, gente? Dá para mudar. Muita gente muda, e não é porque a pessoa é mais velha que não tem essa capacidade. Basta ter a vontade e a empatia de buscar melhorar, para não ficar repetindo só a mesma interpretação que seja interessante para aquele que está interpretando, né? E um terceiro momento, Heidegger vai falar sobre a hermenêutica da história e da metafísica. E aí, apertei aqui sem querer, aí ele vai falar sobre... Espera aí, gente, deu pau aqui, tá? Aqui é de verdade. Aí ele vai falar sobre, necessariamente, a questão da metafísica, de como eu interpreto aquilo que eu não tenho objetivamente provas, e como que a relação da história, que a gente estudou nas aulas anteriores, vai interferir nesse momento de interpretação, né? Então, falar sobre a hermenêutica de Heidegger é falar sobre esses três momentos aí em que a gente vai fazer toda essa análise da interpretação. Bom, eu vou deixar para a próxima aula, eu vou partir essa aula. Na próxima aula, segunda parte de Heidegger, eu vou falar sobre questões fundamentais para o desenvolvimento do nosso Dasein, o nosso ser no mundo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula que continua aí nas discussões da hermenêutica ontológica. Um beijo, tchauzinho!